Olá, hoje é dia 18 de outubro, dia do médico, dia de São Lucas. Quis o destino que eu viesse gravar esse vídeo finalmente, um vídeo que eu estava aguardando há bastante tempo para gravar. Quis o destino que fosse justamente no dia do médico, porque eu vou falar bastante sobre trabalho. E o meu trabalho, na minha vida, é na medicina. E esse vídeo, na verdade, é uma dívida que eu estou pagando com um amigo, um grande amigo que teve aqui em Aracaju há algum tempo atrás, e a gente se encontrou, conversamos muito, botamos o papo em dia, e uma das coisas que a gente não conseguiu dar continuidade, uma das partes da conversa que ficou em aberto, foi justamente sobre trabalho, sobre algumas coisas que a gente estava refletindo, alguns incômodos, alguns insights relacionados ao trabalho. E então, Bruno, essa aí é pra você, daqui de Aracaju, direto pra Petrolina. Tô pagando a minha dívida e mandando pra você. Falei que ia mandar, tá indo agora. Antes da gente começar, para vocês entenderem um pouco o contexto de como é que eu cheguei a enxergar as coisas, a ver as coisas como eu vejo hoje, como é que eu consegui formar a visão que eu tenho hoje sobre trabalho, sobre vida, sobre o propósito, tanto de trabalhar quanto de viver. Então, para a gente chegar lá, é preciso que eu conte a vocês como é que eu me tornei médico. Eu sou de Aracaju, morei aqui a vida toda e no final do colegial eu queria fazer alguma coisa ligada à parte de comunicação. Eu adorava escrever, publicar, mas aqui os meios de comunicação são bem fraquinhos e naquela época então que nem tinha internet, rede social, nada, as oportunidades de trabalho, carreira eram bem limitadas, bem limitadas. Então, pais, amigos, professores acabaram me convencendo a tentar fazer medicina. Eu tinha boas notas, era um bom aluno e gostava bastante de ciência, biologia. Fui, passei, fui fazer o curso e demorei a me encontrar. Pensei várias vezes em desistir, se era aquilo que eu queria mesmo. É bem diferente você ter afinidade por algumas matérias e você começar a estudar um curso superior naquela área. E só fui virar a chavinha, só fui mudar tudo isso quando eu estava na fase profissional do curso, já com quase 3 anos, 6 semestres de curso, quando eu comecei a ter contato com os pacientes e quando eu vivi a experiência fantástica de sentir que eu tinha, através do meu conhecimento, ajudado uma pessoa que estava numa situação delicada, frágil, que tinha procurado a mim, procurado o meu atendimento, e eu consegui transformar a vida daquela pessoa para melhor. Toquei na alma de uma pessoa e dali, tanto ela quanto eu saímos melhores. Isso transformou minha vida. A partir daí eu ressignifiquei a medicina para mim, ajudar as pessoas a cuidar da saúde fez sentido e comecei de verdade a gostar da coisa, me aprofundei nos estudos, terminei o curso e fui fazer pediatria. Depois acabei mudando para fazer também ultrassonografia. Só que esse começo de vida profissional foi complicado, porque na faculdade você não aprende nada sobre mercado de trabalho, carreira, como escolher uma especialidade, se você vai preferir uma carreira acadêmica ou clínica ou cirúrgica, ou se você vai preferir trabalhar na rede privada ou na rede pública, vai para uma cidade grande, para uma cidade pequena. Tudo isso nunca foi conversado durante a faculdade comigo nem com os meus colegas. Então lá onde eu estudei com o Bruno, a gente teve que descobrir essas coisas todas depois de formado, já no mundo, já trabalhando, já tentando descobrir por conta própria como é que o mercado funcionava.
E claro, a gente teve várias situações difíceis, vários dissabores, vários problemas. E veja, eu não estou falando em nenhum momento da parte financeira. No Brasil, médico nenhum poderia abrir a boca para reclamar de dinheiro, de que não ganha bem. No Brasil, qualquer médico, por menos que tenha estudado, por menos competente que seja, consegue ganhar para viver dignamente, uma vida com um padrão de vida bem acima da média da população. Então, o médico não pode abrir nunca a boca para reclamar de que ganha mal, que medicina paga mal, etc. Fujam dessas pessoas que reclamam de dinheiro, que reclamam que medicina é ruim, que reclamam que o trabalho está difícil, que essa carreira é muito sofrida. Fujam dessas pessoas, fujam delas. Não só na medicina, como em qualquer área. Você faz engenharia, aquele colega engenheiro que vive reclamando da profissão, da carreira, fuja. E assim para qualquer profissão. Tá? Essas pessoas são pessoas pessimistas, derrotistas e que vão acabar contaminando a sua alma, te arrastando para a mesma amargura em que elas vivem. E isso, em geral, é porque elas trabalham sem ver um sentido naquilo, sem transcender um propósito para aquilo. E é um pouco sobre isso que a gente estava conversando lá, porque a gente enfrenta na medicina, às vezes, algumas dificuldades, dificuldades de entregar para o paciente por questões burocráticas, técnicas, materiais, de recursos. A gente não consegue entregar, às vezes, o que a gente sabe que é correto, o que a gente sabe que o paciente merece, o que seria o melhor, o mais adequado para ele. E isso, às vezes, é muito frustrante, quando a gente não toma, às vezes, um calote, quando a gente não tem uma porta fechada, um tapete puxado. E é bem complicado, às vezes, você manter a motivação, manter o olho brilhando, manter a vontade de fazer aquilo com gosto, com coração, fazer bem feito. E ao longo da carreira eu acabei vivendo um pouco disso também, em vários momentos. E amadureci um pouco. Talvez tenha muito para amadurecer ainda, talvez eu ainda seja alguém com muita coisa a aprender. Mas quando eu comecei, o meu propósito que me guiava na residência médica era o ego, era a competição. Nós éramos residentes muito esforçados, muito competentes e havia ali uma competição silenciosa para ver quem trabalhava melhor, quem conseguia entregar mais, se esforçar mais. E você sentia que no ar tinha um clima ali de competição entre os residentes. Então a gente queria sempre ser melhor que o colega. Mas a gente fazia isso pela simples competição, sem haver um propósito, um bem maior como objetivo. Depois havia a questão, quando a gente terminou a residência e foi para o mercado com esse espírito competitivo, de querer parecer que era o melhor, justamente disso, de parecer. A gente precisava agora projetar uma imagem de que nós éramos não só os melhores, como capazes de projetar uma imagem de melhores, capazes de atrair os olhos das pessoas para que elas olhassem a nossa performance e se sentissem atraídas por essa imagem de ser o melhor. E, infelizmente, tudo isso são armadilhas do ego, né? Você acaba fazendo isso, mas não para servir a um propósito maior, servir a um bem maior, simplesmente pelo seu próprio ego. A segunda virada de chave nos propósitos da minha vida veio com a formação da minha família. Digamos que mesmo depois que eu casei com a minha esposa, a vida da gente, de certa forma, ainda era uma vida de poucas responsabilidades, pouco propósito. Claro que a gente tinha um ao outro, mas a gente ainda não tinha decidido formar uma família. Acho que a partir do ponto que a gente decidiu formar uma família, que nasceu meu filho, foi que outros propósitos
outras motivações assumiram o protagonismo na maneira como eu olhava o meu trabalho. E o primeiro protagonismo foi o protagonismo da responsabilidade. A partir de agora, a partir daquela família formada, eu tinha uma responsabilidade muito grande de prover para o meu filho recém-nascido, prover para minha esposa que tinha acabado de ser mãe. E essa responsabilidade de você não deixar nada faltar, de você garantir o sustento, ela ultrapassa essa questão de você querer ser o melhor ou projetar para o mundo a imagem de que você é melhor, de que você é muito bom. Então, seu ego diminui na medida que a sua família assume a maior posição de importância na sua vida. E isso se reflete no seu trabalho. E até hoje, eu trabalho muito mais pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha família, do que por mim mesmo. O segundo virada de chave foi quando meu filho começou a se tornar um ser humano consciente, né? Ali os seus 3, 4, 5 aninhos de vida. E como toda criança vai tendo seu desenvolvimento, vai aprendendo, vai interagindo, vai aprendendo a falar, a se comunicar, perceber o mundo ao seu redor. E aí você começa a se preocupar em ser um bom exemplo. E isso inclui ser um bom profissional. Você jamais vai querer que seu filho saiba coisas ruins a seu respeito. E você só vai poder evitar que isso aconteça se você tiver apenas coisas boas para serem ditas a seu respeito. Isso inclui trabalhar bem, ser um bom profissional, ser uma pessoa esforçada, comprometida, responsável. E ser um bom exemplo foi a segunda virada de chave que veio junto com a família. E isso também se refletiu de forma muito poderosa no trabalho, porque não era mais ser o melhor, nem parecer o melhor, nem a responsabilidade de prover o sustento. Era a importância de você andar num caminho reto, num caminho bom, num caminho de caráter, num caminho de honestidade, num caminho de virtudes. E no mundo material, no mundo corrompido, no mundo torto que a gente vive, acreditem, para qualquer ser humano sempre vai ser um esforço, não importa quão boa tenha sido a formação do seu caráter e da sua personalidade. No mundo, todos os dias há um convite, há um desvio, há um atalho, há uma pequena corrupção, há um pequeno pecado. E quando você se compromete a ser um bom exemplo, você começa a lutar contra essas coisas para se manter num caminho de virtude, num caminho de retidão. E isso também acaba influenciando o seu trabalho, acaba mudando a maneira como você se enxerga e se porta no seu trabalho. E algumas coisas no caminho me distraíram também. Uma delas foi justamente essa dificuldade de perceber, de entender as possibilidades do mercado de trabalho. Isso me fez errar em muitas escolhas e tomar alguns caminhos que talvez hoje com mais maturidade eu não tivesse tomado. Momentos em que eu fui imprudente, momentos em que eu fui intempestivo, momentos em que eu não tive paciência e acabei fazendo escolhas que talvez hoje eu tivesse feito um pouquinho diferente. Por outro lado, como diz minha esposa, eu nunca teria aprendido as lições que eu aprendi, eu nunca seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse cometido os erros e acertos que eu cometi em cada momento da minha vida. Então a gente só anda para frente. Lição aprendida e vida que segue. E um momento muito crítico na minha vida veio justamente quando a gente viveu uma crise no nosso trabalho por causa da pandemia. Eu vi gente com plena capacidade produtiva se encolher dentro da sua toca, abandonar o seu trabalho, os seus pacientes
da maneira mais fácil do mundo. Eu vi gente que eu nunca imaginei que teria o desprendimento de ir para a linha de frente com todo o medo, com todo o desconhecimento que a gente tinha sobre tudo que estava acontecendo, sobre os riscos envolvidos, e ir com tudo, arregaçar as mangas e trabalhar por quem precisava. E nesse momento a gente viveu vários questionamentos sobre a sociedade que a gente vive, as relações entre as pessoas, o que tem valor na nossa vida, no nosso trabalho. E nesse momento eu tive contato com alguns ensinamentos de algumas pessoas que mudaram muito, muito, muito a minha vida. E me ajudaram a me manter de pé em momentos em que a gente tive muita dificuldade até para manter as ideias no lugar e o coração em paz. E boa parte delas foi minha esposa que apresentou para mim, então eu devo muito a ela por ter me mostrado essas pessoas e os seus ensinamentos. E eu vou trazer uma que você conhece, Bruno, e quem não conhece, procura lá depois esse psiquiatra carioca, que é o Ítalo Marcilli. Ele tem um livro que é um recorte de um trabalho de interação que ele faz com os seguidores dele no Instagram, e em cima desses recortes ele faz várias reflexões, mas o grande fio condutor desse trabalho dele, desse livro dele é trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. E isso é simples demais, mas é poderoso demais, é forte demais e mudou minha vida. Primeiro porque resgatou um conceito que a gente deve ter guardado lá dentro, que é o trabalho dignifica o homem. Um homem que se compromete a trabalhar, entregar o trabalho, produzir, ele acumula e constrói uma dignidade única. E através do trabalho, a gente ocupa a nossa mente, a gente se afasta da possibilidade da nossa mente virar a oficina do diabo, a gente foca em coisas realmente úteis, a gente, por focar em coisas úteis e por se comprometer com um trabalho que é algo útil, a gente adquire um senso de utilidade, a gente se sente importante. As coisas fazem sentido quando você tem um compromisso com um trabalho. Vai embora a ansiedade, vai embora a depressão, vai embora o vazio espiritual, vai embora as dúvidas existenciais. Segundo, quando a gente encara o trabalho como uma forma de serviço. Ninguém trabalha para si mesmo. A gente sempre trabalha servindo ao outro ou aos outros. No meu caso, na medicina, o meu trabalho era atender pacientes, atender crianças, famílias, realizar exames que ajudariam colegas médicos a cuidar dos seus pacientes. Então você está servindo, você está se colocando a serviço do outro. E isso é uma forma de você praticar o bem. Além de você se sentir útil com o seu trabalho, você dar sentido à sua existência através da sua capacidade de fazer alguma coisa, você está servindo ao outro. Como disse Jesus, servindo ao próximo, fazendo o bem, porque o seu trabalho ajuda, entrega algo positivo na vida de outras pessoas. Então, quando você trabalha, quando você serve, a sua vida começa a fazer sentido, muito sentido. A existência começa a ter um propósito. A terceira coisa é ser forte, isso é, tentar ser um pouco melhor a cada dia. Física, espiritual, mentalmente, profissionalmente, em todos os papéis que você exerce. Sempre olhar para o que você faz e se esforçar em perseguir as possibilidades de você fazer um pouquinho melhor, ou muito melhor. Se você fizer um pouquinho de cada vez, uma hora você vai estar muito melhor do que você era antes.
E a quarta, não encher o saco, não reclamar. Cara, a gente reclama demais, a gente reclama muito de barriga cheia. A gente agradece muito pouco e reclama muito mais. E isso provoca um amargor na nossa alma, um amargor na nossa existência que corrói quem nós somos, que transforma o nosso espírito numa coisa muito pesada, muito sinistra. Então, essa prática simples de você não reclamar, comprometa-se assim, um dia da sua vida, hoje eu vou passar o dia, eu prometo a mim mesmo que eu não vou reclamar de nada. Eu vou agradecer por todas as coisas boas que você for lembrando no seu cotidiano. O sorriso da sua esposa, a risada dos seus filhos, o perfume da sua esposa quando você entra em casa, uma comida que você gosta, a roupa que você tem, a saúde que você tem agora, a lucidez que você tem. Todo dia você vai ter uma coisa boa para agradecer e tenho certeza que todo dia essas coisas passam batido para você, mas tenho certeza que você também reclama muito. Reclama do trânsito, reclama da fechada que o outro deu, reclama do vizinho fazendo barulho, reclama da birra dos seus filhos, reclama enfim, dos problemas da política, enfim. Escolhe não reclamar, escolhe agradecer. Simples, é uma escolha. Faça isso, faça esse exercício um dia e você vai ver a sua vida se transformar. Então, quando eu comecei a praticar essas 4 coisas, olhar para essas 4 coisas, refletir sobre essas 4 coisas e ver a força que elas têm, trabalhar, servir, ser forte, não encher o saco, não reclamar, agradecer, minha vida mudou. Eu comecei a perceber que eu estava vivendo sobre vários aspectos pequenas escravidões e que eu poderia viver uma vida muito mais rica em propósito, em sentido, se eu mudasse a maneira como eu olhava as coisas. A gente vive reclamando do trabalho e aguardando pelo prazer. É o odeio segunda-feira e o hashtag sextou. Não tem nenhum problema em você ter seu momento de lazer, descontração. O problema é quando você vive apenas para isso. Porque o prazer ele passa. E prazer qualquer bicho tem. Tá? Qualquer porco tem prazer em encher a pança de comida. Qualquer porco tem prazer de chafurdar na lama, de fazer sexo. Então, o prazer não pode ser o centro da sua existência. O prazer não pode ser o foco, a meta da sua semana. Isso é uma maneira muito perigosa de você viver a vida, porque a repetição desse ciclo vai acumulando um vazio e também um amargor na sua vida. E a soma deles vai acabar levando você para uma tristeza, para uma depressão, para um sentimento de negativo muito grande. Então, quando você acrescenta propósito, quando você ressignifica a maneira como você olha as coisas do seu cotidiano, o seu trabalho, sua responsabilidade como pai, como mãe, o valor que você dá à sua família, a importância de você ser um bom exemplo, a importância de fazer do seu trabalho um instrumento de serviço, tudo isso muda muito. Aí você vai consumir o seu prazer com o espírito pleno, com o coração certo de que você tem um propósito na sua vida, na sua família, no seu trabalho. E muitas vezes a escravidão vai além disso. Às vezes você é refém de coisas muito negativas que a igreja costuma chamar de pecado, né? É a luxúria, a cobiça, a avareza, a gula. Tudo isso acaba sendo incorporado, você repete tantas vezes que isso acaba sendo incorporado a quem você é e fica difícil você separar o que você faz de errado de quem você é. E só quando você tenta se libertar dessas coisas, tenta se desprender dessas coisas, é que você vê o quão difícil é fazer isso.
o quão difícil é você ficar sem esses prazeres, ficar sem esses maus hábitos, esses pecados que afundam e atrasam sua vida. E, por último, uma das piores escravidões que tem é a escravidão do dinheiro, dos bens materiais, quando você vive apenas para acumular, ou quando você fica refém de hábitos e escolhas que fazem você trabalhar não para perseguir um propósito, não para você servir, não para você ser um instrumento de um bem maior, mas simplesmente para pagar as suas contas, para pagar essa vida que cada dia é mais difícil de ser paga. E tem um pensamento, eu não lembro quem falou isso, mas que fala que um dos maiores medos que ele tem é de ser atendido por um médico que precisa ganhar dinheiro, que precisa daquele dinheiro para pagar as suas contas, as suas dívidas. Um médico que tem muitas prestações, que tem muitas dívidas, porque aquele cara vai fazer tudo pelo dinheiro antes de colocar em primeiro lugar o paciente, o trabalho que precisa ser feito pelo bem da saúde do paciente, ele vai colocar o dinheiro. Isso é muito ruim. Eu tenho certeza que em todas as profissões, mas em algum momento alguém já teve nessa. Isso é outro cuidado que a gente tem. E o segredo para você evitar isso é você procurar viver uma vida simples e buscar o valor das coisas, não no material. É claro que se você puder se esforçar em ter uma boa grana, pagar um bom plano de saúde, ter comida na mesa, botar seus moleques numa boa escola, tudo isso é bom. Mas você não pode ficar escravo do que vai além disso. Não pode ficar escravo de querer ficar trocando de carro todo ano, fazendo viagem, enfim, vivendo uma vida maior do que você deve, do que você pode, antes de você ter um propósito, um sentido. Porque essas coisas materiais, parece que você está consumindo elas, mas na verdade são elas que estão consumindo você e você não percebe. Então, quando você explode seu cartão de crédito com a viagem que você nem queria ir, só porque todo mundo vai e você não quer ficar de fora, quando você troca de telefone sem precisar, quando você troca de carro sem precisar, quando você gasta demais com luxos como bebida, comida, etc. E você faz tudo isso sem ter antes o seu coração colocado no lugar correto, sem ter um propósito. Isso acaba te consumindo, isso acaba te tornando escravo dessas coisas materiais. E o segredo para você não cair nessa é você manter a simplicidade. Você sempre procurar ganhar mais do que você precisa e precisar de menos do que você ganha. É um jogo que você tem que equilibrar a sua vida inteira, para que você não fique refém dessas pressões. Porque toda vez que o dinheiro te pressiona, a sua cabeça muda de foco e você não consegue dar ao trabalho o real significado, o real compromisso, a real entrega que ele deveria ter. E eu desafio vocês agora a escolher prazeres e ambições que não podem ser comprados. Experimentem. Qualquer um que tiver grana no bolso, pode comprar algumas latas de cerveja e ter prazer com bebida alcoólica. Uma garrafa de vinho. Qualquer um pode comprar isso. Qualquer um pode comprar uma viagem, se tiver grana. Qualquer um pode comprar, sei lá, algum objeto, alguma roupa, algum
veículo, alguma coisa que queira. Se tiver o dinheiro, ele pode ir lá e comprar esse prazer para ele. Mas tem algumas coisas que não podem ser compradas. E por incrível que pareça, essas são as que têm mais valor, que a sua vida inteira você vai olhar para trás e vai reconhecer o valor que elas têm. Ninguém pode comprar, por exemplo, o sucesso de uma empresa. Se você decidiu, por exemplo, você médico montar o seu consultório, você engenheiro montar a sua construtora, você professor montar a sua escola, o seu curso, o seu negócio, você empreendedor montar a sua empresa, ninguém pode comprar o sucesso dessa empresa. Só o seu trabalho, a sua dedicação, o seu esforço é que vão poder definir o sucesso dessa empresa. Claro que tem um pouco de sorte de acaso do mercado, mas experimenta usar essa sorte sem compromisso, sem seriedade, sem dedicação, sem entrega. E quando essa empresa der certo, você vai olhar e você vai ver que foi o seu esforço, foi o seu trabalho, foi o seu compromisso que fez valer a pena. Quer ver outra coisa que ninguém pode comprar? Ninguém pode comprar você aprender a surfar com seu filho. Você não vai pagar e você no outro dia sabe surfar e aprendeu e guardou as memórias de viver isso com ele. Ninguém pode comprar o sorriso do seu filho, da sua filha, quando brincam com você. Você pode dar um presente, você pode dar um brinquedo, não sei o quê. Não é a mesma coisa de eles olharem para você, os olhos brilharem, o sorriso brotar no rosto. Não é a mesma coisa. Ninguém pode comprar, por exemplo, aprender uma língua. Ninguém pode comprar, por exemplo, aprender uma nova habilidade. Você não pode pegar o seu dinheiro na loja e o cara bota a mão na sua cabeça e você sai lá falando inglês, espanhol. Não existe. Vai depender do seu esforço, do seu compromisso, da sua prática. Ninguém pode comprar de você aprender uma arte marcial. Conseguir, sei lá, saber lutar kung fu, judô, jiu-jitsu. Você vai ter que ter anos de prática ali até você aprender, até você ficar bom naquilo. Mas você vai olhar para trás na sua vida e você sempre vai lembrar de todas as coisas nas quais você precisou colocar o seu compromisso, o seu esforço, a sua dedicação. E isso vale para todas as coisas da sua vida, sua carreira, sua família, seu papel como pai, como marido, como mãe, como filho. Todas essas coisas que você colocar o seu coração, você vai olhar para trás no final da sua vida, em algum momento da sua vida, e você vai dizer, puxa, valeu a pena ter me esforçado em querer ser um bom marido, ter me esforçado em querer ser um bom pai, ter me esforçado em querer ser um bom médico. Inclusive, eu estava vendo há alguns poucos dias, não sei se você viu isso também, Bruno, uma notícia de um médico que entrou para o livro dos recordes, para o Guinness, porque ele é o médico mais velho em atividade, com mais tempo de carreira em atividade. Ele completou 100 anos, ele tem 75 anos de carreira. E ele trabalha, é neurologista, e trabalha, eu não esqueci a universidade americana que ele trabalha agora, o hospital que ele trabalha. Mas o cara, há 75 anos trabalha. Vocês já imaginaram quantas vidas esse cara salvou? Quantas pessoas ele ajudou? Quantos diagnósticos ele deu? Quantas curas ele ajudou a promover? Esse cara, ele vai olhar para trás e ele vai saber o impacto que ele fez no mundo, entendeu? E eu olho a vida de um cara como esse e eu só penso que eu quero bater o recorde dele. Eu quero chegar com 101, 102, 103 e, se Deus quiser, tá trabalhando, tá ajudando as pessoas, tá servindo. Mesmo que eu não precise mais disso financeiramente. Porque acho que minha vida não faria sentido se eu resolvesse parar, me aposentar para viver prazeres. Quando a gente, às vezes, é abordado na rua ou cruza na rua com um mendigo, com um pedinte, né? A gente muitas vezes passa direto, a gente nega a esmola, nega a ajuda.
Às vezes porque a gente não tem, mas muitas vezes, muitos de nós julgamos aquela pessoa e negamos ajuda com desculpas muito egoístas, muito canalhas. Como, por exemplo, não vou dar dinheiro que ele vai comprar droga, não vou dar dinheiro que ele vai comprar cachaça. E a gente perverte a noção de generosidade. Tem um ditadinho que diz: fazer o bem sem olhar a quem. A gente é generoso, dá amor, mas o amor com amor não se paga. A gente não põe preço nisso. A generosidade não tem preço e a generosidade não deve exigir nada em troca, muito menos um juízo de valor. Agora imagina você que viveu uma vida de anos, está aí na sua idade adulta, ou você que é jovem, está começando a carreira, sei lá. Quantas coisas não aconteceram na sua vida por uma bênção divina? Deus permitiu que você tivesse saúde, que você concluísse seus estudos, que você aprendesse uma profissão, desenvolvesse uma habilidade, fosse usar tudo isso que Ele te deu como bênção, que Ele permitiu que você conquistasse, acumulasse, desenvolvesse, e você foi usar tudo isso para trabalhar. Imagina que você para a sua vida depois de alguns anos de trabalho e fala: não preciso mais trabalhar, estou de saco cheio, vou curtir a vida. Imagina o que Deus deve estar pensando de você nesse momento, olhando tudo que Ele te deu, saúde, estabilidade material, conhecimento, capacidade técnica, física, e você abandona todos os seus dons para viver uma vida de prazeres. Mais uma vez, não tem nada de errado em você ter os seus momentos de prazer, de lazer. Para mim, a única coisa que não faz sentido é viver a vida apenas para isso. Então pense muito sobre todos os dons que Deus lhe deu. Saúde, capacidade física, intelectual, as formações que você teve, as especialidades que você desenvolveu, os conhecimentos que você adquiriu, todas as possibilidades que você tem de aplicar isso no trabalho e de servir as pessoas através desse trabalho. Pense em todos esses dons e se pergunta o que Deus ia pensar se você abandonasse tudo isso para viver uma vida de prazeres. Então, um dos segredos que existe para você dar sentido, propósito à sua vida, ao seu trabalho, é esse. É você honrar os dons que Deus lhe deu. Honre os dons que Deus lhe deu. Não abandone nada de bom que você tem a oferecer ao mundo para correr atrás de uma vida de prazeres, que isso não faz sentido, vai encher a sua vida de vazio. E por último, a questão da responsabilidade. As pessoas hoje procuram zonas de conforto. Elas evitam desafios, dificuldades. Elas só querem o certo, o garantido, o confortável, o sem risco. O problema é que nessa zona de conforto ninguém cresce. E é o enfrentamento de desafios, encarar dificuldades, tentar coisas novas, assumir novas responsabilidades que vai fazer você crescer. Então faz parte daquela outra frasezinha lá do mantra do Ítalo Marcilli: ser forte. Ser forte é isso, é tentar ficar cada dia melhor. Pensa na academia de ginástica, você vai lá malhar, você faz força, pega um peso difícil, sai cheio de dor. Mas por que você faz isso? Porque você sabe que o seu músculo ele vai responder se você fizer isso e se alimentar bem, com hipertrofia. Ele vai ficar maior e mais forte. Você vai ficar maior e mais forte também se você se desafiar, se você
tentar coisas novas, se você assumir novas responsabilidades. E esse é um processo que você tem que carregar, uma disposição que você tem que ter para toda a vida. Toda a vida. Não se permita se acomodar numa zona de conforto. Não se acostume em ser apenas o que você é. Isso é a definição de mediocridade. Ser o mínimo, fazer o mínimo, entregar o mínimo. Não se acomode. Se desafie, cresça. É lá, fora da zona de conforto, que você vai encontrar as coisas boas. E por último, que eu estou me alongando muito, já são muitos minutos aqui. Uma das coisas legais é que nessa jornada a gente aprende muita coisa na vida e além da gente poder fazer o bem aplicando o que a gente sabe, a gente pode fazer um bem muito grande também ensinando o que a gente sabe. E você pode ensinar, transmitir os seus conhecimentos tanto para quem você serve, por exemplo, no meu caso, que sou médico, ensinando um paciente como cuidar melhor da própria saúde, ensinando um pai e a mãe como cuidar bem da saúde de um filho. Assim como você pode também ensinar os seus colegas, outros médicos, estudantes, outros profissionais de saúde, para que você possa transmitir o seu dom, transmitir o seu conhecimento e multiplicar as possibilidades desse dom, desse conhecimento ser utilizado para o bem das pessoas. Para terminar, procure no Google depois lá a Novena do Trabalho de São José Maria Escrivá. Repetindo, procurem no Google a Novena do Trabalho de São José Maria Escrivá. Uma novena é um conjunto de orações que se faz aí por 9 dias, é um hábito católico cristão. E essa novena de São José Maria Escrivá é uma novena feita para que você possa, através da reflexão, através da oração, dar um significado diferente ao seu trabalho. Conseguir perceber que o seu trabalho pode ser também uma forma de servir a um bem maior, de servir a Deus, de servir ao próximo. E tenho certeza que se vocês derem uma lida nessa novena e tentarem refletir sobre ela cada dia da novena, tanto para quem está procurando um trabalho, quanto para quem está querendo realizar, entregar um bom trabalho, a novena aborda as duas coisas, você vai encontrar ali uma riqueza que vai transformar a maneira como você olha para o trabalho e para a sua vida. Vai fazer de você um instrumento a serviço de um bem maior, vai dar à sua vida, ao seu trabalho, um novo significado, um novo propósito muito positivo. Experimenta fazer isso. Procura também o livro lá do Ítalo Marcilli, eu não ganho comissão nenhuma, mas recomendo a todo mundo. O nome do livro chama Terapia de Guerrilha e o subtítulo é exatamente esse: Trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Então mantenham o coração de vocês em bons propósitos antes de vocês focarem nas coisas materiais, nos prazeres materiais. E mantenham o espírito elevado, mantenham uma boa ambição e nunca parem, sempre se desafiem. Não existe esse negócio de tô velho, tô cansado. Não estou falando aqui de o seu corpo, as suas articulações, os seus músculos não aguentarem mais carregar as caixas no Porto de Santos como estivador. Estou falando de um trabalho intelectual, um trabalho que você consegue exercer independente da sua idade. Existem vários trabalhos, inclusive você, se exercer um trabalho físico predominantemente, pode depois de uma certa idade continuar trabalhando com outra atividade que não te exija tanto fisicamente. Pense sobre isso, porque uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano chama-se aposentadoria. Parar por parar.
mesmo sendo capaz de continuar. Isso definha a sua alma. Uma coisa é você não ter mais condição de saúde. Putz, infartei, descobri um câncer, sofri um acidente, realmente não tenho condições, minha vida é um sofrimento. Aí, isso é outra história. Estou falando de gente que simplesmente completa um tempo de serviço, acumula um patrimônio, acumula um tempo de INSS, resolve se aposentar e desiste de trabalhar, quando ela poderia contribuir muito ainda. É o trabalho, é o serviço que vão dar sentido à vida de vocês. E esse trabalho, esse serviço não é só o trabalho profissional, é o trabalho na sua função que você desempenha, como pai, como filho, como mãe, dentro da sua família, dentro da sua comunidade, dentro da sua vizinhança, eventualmente. Reflitam sobre essas coisas que a gente conversou e procurem ver se vocês conseguem, quem sabe, olhar para a vida com propósito. E aí esses probleminhas que a gente vê na vida profissional, os problemas de mercado de trabalho, as dificuldades, o chefe chato, o cliente difícil, o serviço complicado, tudo isso muda. Tudo isso vai ser visto para você como algo que faz parte de um propósito maior e que você vai tirar de letra, e você só vai crescer, só vai se desenvolver, só vai encontrar coisas boas nesse caminho quando você abraça esses propósitos, abraça esses princípios. É isso. Agradeço se você viu até o final. E qualquer dúvida, vamos continuar essa conversa. Pode mandar pergunta aí. Principalmente você, Brunão, que esse papo aqui era para ter diretamente com você. Mas eu acho que as reflexões ficaram tão legais que eu guardei aqui, quem sabe não compartilho com todo mundo. É isso aí. Então, feliz Dia do Médico para todo mundo. Deus abençoe vocês.